Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da Palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, meditá-la. Você vai dar-se conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra do Senhor, supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Minha cara irmã, meu caro irmão, nesta 27ª semana do Tempo Comum, temos a indicação dos textos da Carta de São Paulo aos Gálatas. Esta é uma carta em que o apóstolo ensina sobre a relação entre a graça de Cristo e a lei de Moisés, retomando o tema das relações entre fé e obras, e, por consequência, a relação entre judaísmo e cristianismo. O texto de hoje, tomado do 1º capítulo, contém uma espécie de autoapresentação ou autobiografia de São Paulo. Ele recorda para seus leitores sua própria história, que inclui um grande contraste, ou seja, de perseguidor dos cristãos, tornou-se um apóstolo do Evangelho. Escute comigo os primeiros versículos que deixam claro sua declarada oposição aos cristãos antes de sua conversão. Movido por um apaixonado ardor pelo judaísmo,
São Paulo chega a falar de excessos na perseguição aos cristãos. Ele era tomado de um zelo pelo judaísmo que se incumbia da tarefa de devastar a igreja. Escute o que ele escreve. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Mas há um passo radical de mudança em sua vida. São Paulo pontua como sua vocação para o cristianismo foi por pura graça de Deus e que o Senhor se revelou diretamente a ele. Não recebeu o evangelho dos homens, mas por revelação divina. Confira novamente o que diz o apóstolo. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho para que eu o pregasse entre os pagãos. Observe como São Paulo acentua os passos que deu no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seu caminho para tornar-se de fato um pregador do Evangelho. Ele disse assim: não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias, e não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Bem ao seu estilo, São Paulo reitera ser verdade o que escreve e lembra-se de que nas igrejas da Judéia ele não era pessoalmente conhecido, mas sua fama de perseguidor convertido já tinha ali chegado. Vamos ao texto novamente. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Irmão e irmã, leia em sua casa, em sua Bíblia, a carta aos Gálatas. Geralmente as Bíblias trazem uma pequena introdução a cada livro. Leia também a introdução à carta aos Gálatas. Lhe fará bem para compreender o conjunto desta obra. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.